Ei pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos começando a semana 4 do PET 6 de matemática. E o tema dessa semana é problemas envolvendo o plano cartesiano. Como todo o PET 6, o foco dele é plano cartesiano, mais uma vez eu vou deixar aqui um card para vocês verem a nossa aula de plano cartesiano. Que se tiver alguma dúvida, se ainda permanecer alguma dúvida, volta nessa aula, faz aquela revisão para a gente poder voltar aqui nesses problemas, né, envolvendo o plano cartesiano e entender melhor um pouquinho desse raciocínio nosso aqui. Vamos começar aqui então. Assim como no PET, né, ele já vai de cara com os exercícios, vamos já também começar com os exercícios aqui. O primeiro exemplo é o seguinte: a figura mostra parte de um mapa da cidade de Ubá. Então nós temos um mapa todo aqui, vamos ver o que o exercício está pedindo. As praças Agenor, Mercês, Independência, São Januário, Guido se localizam respectivamente nas seguintes posições desse mapa. O que a gente vai ter que determinar aqui é com relação à localização dessas praças. Então nós temos que montar, né, identificar as coordenadas de cada uma dessas praças. Vamos começar, vou pegar uma cor para dar um destaque aqui, o vermelho, e vamos começar analisando praça por praça. A primeira praça que nós temos aqui é a Praça Agenor Barbosa, que está localizada aqui, nesse quadradinho aqui do nosso plano cartesiano. E eu vou colocar as coordenadas como letra e número. Então, primeiro é o A3, é a nossa primeira praça, então. Depois a Praça Mercês. A Praça Mercês vai ficar em qual coordenada? Vamos pegar aqui, vamos analisar no caso a Praça Mercês. A Praça Mercês, ela está, onde que ela está? Está aqui, achei. Olha, a Praça Mercês está nesse quadradinho. Só um detalhe, pessoal, que a praça a gente vai localizar pela árvore, por essa árvore que está sendo identificada aí. No caso, a Praça Mercês está escrito nesse outro quadrado, mas a gente não vai concluir nele. A gente vai olhar mesmo essa árvore, onde ele está, em qual quadrado está, para a partir daí a gente criar essa coordenada. No caso da Praça Mercês, ela está na coordenada C2. Depois, nós temos a Praça Independência. A Praça Independência está aqui, olha, nesse quadrado, que é a coordenada E8. Sempre colocando nesse sentido aqui. Depois, a Praça São Januário, ela está aqui na coordenada E6. E por último, a Praça Guido, ela está aqui na coordenada D12. Identifiquei todas as coordenadas das praças. Então vamos ver, ó, A3, C2, E8, E6 e D12. A3, C2, E8, E6 e D12 é a alternativa B de bola. Então essa é a nossa alternativa que representa todas as posições aí das praças no nosso mapa. O nosso exemplo 2 é a seguinte: observe a planta de um clube desenhada em uma malha quadriculada e responda a questão. Então nós temos aí a malha quadriculada representando um clube e vamos ver o que o exercício está perguntando, depois a gente volta no nosso plano cartesiano aí, olha. Como você faria o seguinte trajeto: sair da quadra de tênis, passar pela piscina, pelo vestiário masculino e entrar no ginásio de esportes. Então, como você poderia descrever esse caminho utilizando, né, usando as coordenadas? Vamos pegar o seguinte, né? O primeiro passo aqui é sair da quadra de tênis. A quadra de tênis está aqui, olha. Então, qual é a coordenada que representa, no caso, a quadra de tênis? Vamos anotar aqui do lado, olha, tênis. A coordenada que representa a quadra de tênis, como esse daqui já é realmente esboçado um plano cartesiano, ou seja, com os eixos x e y, é o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, vamos obedecer essa nossa ordem aí, onde nós temos, no caso do eixo x, o valor 5 para a quadra de tênis, e o valor do eixo y, 3. Então nós temos essas coordenadas aqui, ó, 5 e 3 no caso da quadra de tênis. Depois nós vamos para a piscina. A piscina está aqui, olha, nessas coordenadas ali, que vamos identificar agora, olha. No caso da piscina, nós temos aqui, olha, 3 para x, 5 para y. Então vamos anotar aqui piscina e vamos também descrever as nossas coordenadas da piscina aqui nesse caso. São, mais uma vez, 3 para x, 5 para y. Depois que a gente passou pela piscina, nós vamos para o vestiário. O vestiário masculino eu vou identificar aqui como veste, mas que para identificar que é o vestiário masculino.
No caso do vestiário masculino, ele está nessa posição aqui, que tem as coordenadas 2 para x, 3 para y. Por enquanto, mais uma vez, só identificando as nossas coordenadas aqui. E depois o ginásio de esportes. O ginásio de esportes está aqui nessa posição, onde nós temos aqui o ginásio, nós temos as seguintes coordenadas. Ginásio, nós temos as coordenadas 2 para x e 1 para y. Então, como que eu posso descrever esse trajetório, né, esse caminho? Nós vamos começar lá na coordenada 3 e 5 e 3, lá na quadra de tênis. Vamos seguir para a piscina na coordenada 3 e 5. Depois vamos sair da piscina e passar pelo vestiário masculino na coordenada 2 e 3. E por último, nós vamos entrar no ginásio de esportes com as coordenadas 2 e 1. Então, dessa forma aí, eu descrevi, fiz todo o passo a passo, então, que eu faria, né, seguindo essa ordem aí que o exercício deu, passando por todas essas coordenadas. Simplesmente dessa forma, já descrevi. Pronto, fiz o exercício, vamos para a próxima. O nosso terceiro exemplo aqui é o seguinte. Devido ao aumento do fluxo de passageiros de uma empresa de transporte coletivo urbano, está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas, realizado por um ônibus nessa rota e a localização de 2 de seus atuais pontos de parada, representados por P e Q. Então ali, olha, nós começamos aqui embaixo, aqui no ponto P, e depois vamos terminar aqui no ponto Q. Ok? Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes, P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e os pontos T e Q sejam iguais. De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são. Então vamos pegar e identificar primeiro as nossas coordenadas do ponto P e do ponto Q. No caso do ponto P, ele tem as coordenadas 30 para x, 20 para y. Já o ponto Q, ele tem as coordenadas 550 para x, 320 para y. Vamos pensar o seguinte. Olha, um ônibus que sai aqui do ponto P, ele passa aqui por toda a rua A, depois entra aqui na rua B, vai por toda a rua B até ali o ponto Q, então ele tem que percorrer todo esse trajeto, né? Do ponto P até o ponto Q. Ótimo. Mas o ponto T que vai ser instalado, ele vai ser na metade. Como que a gente vai determinar essa metade? Eu preciso, então, de determinar o nosso trajeto. Quanto, então, em unidades de distância que o nosso ônibus ele percorre? Primeiro, no caso do ponto P, aqui ó, na rua A, ele vai percorrer um total de... Ele sai ali do valor 30 e vai até o 550. Ou seja, ele percorreu um total de 520 unidades de distância aqui. Depois, ele sai aqui, olha, entra na rua B na altura de 20 unidades de distância e vai até o ponto Q na altura de 320 unidades de distância. Ou seja, nós percorremos aqui, então, um total de 300 unidades de distância. Ou seja, ao todo, então, nós percorremos quanto nesse ônibus? 520 mais 300? Então, um total de 820 unidades de distância que foi percorrido aí por esse ônibus. Agora, se esse ponto T ele vai ficar exatamente na metade entre esses dois pontos, eu vou ter que dividir esse valor por 2 para descobrir quanto é a metade desse trajeto. A metade desse trajeto, então, vai ser 410. Porém, aí é que tá, olha, tem o 410 ali, mas eu não vou marcar esse 410. A gente tem que pensar o seguinte, o ponto P ali, ele já não sai do ponto 30, na nossa unidade de 30 unidades de distância. Então, eu vou pegar o valor 410, que é a metade desse trajeto todo, e eu vou somar com esse 30, porque ele não está saindo do zero, ele está saindo já do valor 30. Então, ao todo aqui, então a nossa metade ali vai ser correspondente ao valor 440, que é mais ou menos aqui, ó, 440. Ok. Identifiquei o valor 440 ali, então nós já podemos descartar todas essas três alternativas anteriores. Restam aqui, então, o ponto 440 para x e 0 para y, e 440 para x e 20 para y. Repara que, no caso, se o ponto for
440 para x e 0 para y, a rua ela teria que fazer essa trajetória aqui, olha. Ela teria que ir lá no ponto 440 e voltar para a rota dela. O que não acontece, porque a rua ela está na rua, no caso, na unidade, né, de distância de 20. Ela está na coordenada 20. Então, o ponto T ele vai ter que ser aqui, olha. Aqui que vai ter que ser o ponto T, com as coordenadas de 440 para x e 20 para y. A gente não pode marcar ali na parte de baixo, onde que eu fiz de preto aquele ponto, porque senão a nossa rota ela teria que dar uma curva. Realmente a gente teria que alterar aquela rota ali para chegar naquela coordenada. Então, nossa resposta final é a alternativa E. E para encerrar a nossa aula de hoje, pessoal, a nossa palavra-chave, já que falamos muito de coordenadas hoje, a nossa palavra-chave é coordenadas. Me manda ela lá no WhatsApp. A gente então se encontra na semana que vem. Até a próxima. Bons estudos e tchau!